Então, estamos aqui hoje para continuar falando sobre a tabela periódica. Só que hoje a gente vai falar em específico a propriedade dos elementos. Aquelas propriedades que vêm sendo debatidas, discutidas desde os primórdios da criação da tabela periódica. Então, vê, por definição, essas propriedades elas variam de acordo com o número atômico. Isso a gente já viu lá no modelo de Monceau, que é o modelo da tabela atual. Só que a gente pode dividir de duas formas: as aperiódicas e as periódicas, tá? As aperiódicas, elas são propriedades que elas não seguem um aumento contínuo, uma diminuição contínua. Elas são propriedades que vão variando, tá certo? Ela não segue uma regra clara, não segue a nossa preciosidade, tá bom? E a gente também tem as periódicas, que é o que muito importa para o Enem e outros vestibulares, tá bom? Que elas são propriedades que elas oscilam, certo? Com máximos e mínimos, tá bom? Repetidos regularmente, ou seja, aumentou o número atômico, então aumentou tal propriedade, e assim a gente vai continuando. Então, a gente também tem aqui quais são essas nossas propriedades, tá? A gente tem o raio atômico, a gente tem energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade, a eletropositividade e algumas propriedades físicas. Essas são nossas propriedades periódicas. Tá bom? Para a gente começar falando da primeira propriedade periódica, a gente tem que entender primordialmente o raio atômico, porque se a gente entende o raio atômico, a gente entendeu todo o resto. O raio atômico é a distância, certo, do núcleo até a camada de valência, até a camada mais externa do eletrônica lá de cada elemento, tá bom? Então, como é que isso vai funcionar? Aqui a gente vai ter o núcleo dele, até a eletrosfera. Então, a gente tem como prever, esse é o raio atômico, é que nem na matemática, qual é o raio, tá bom? Mas a gente não mede o raio assim. Como é que tu determina um raio atômico? Tu vai ter dois átomos, que eles vão estar com interações, tá certo? E tu vai medir a distância de um núcleo atômico para o outro núcleo atômico e fazer uma média entre eles, que tu vai ter o raio dele. Então, vamos ver aqui um exemplo, como é que a gente pode ter o raio atômico. O raio atômico do neônio, quando a gente coloca na distribuição eletrônica, ele apresenta dois níveis, ou seja, então o raio atômico dele é como se fosse do núcleo até o 2, tá certo? Então digamos que seria 2. A gente também tem aqui o do argônio. O do argônio vai para o 3. Então, obviamente, por ser o 3, o tamanho do argônio é maior do que o do neônio. Tá? E isso dá propriedades, porque vê, quando a gente tem lá, a gente não tem as forças atrativas e repulsivas, a gente tem a força nuclear, certo? Lá, que está atraindo os elétrons para ela. Então, quanto mais próximo ao núcleo, as camadas eletrônicas, maior atração aquele átomo vai ter. Ou seja, então, mais preso aqueles elétrons vão estar para aquele elemento. Então, imagina que a gente tem o neônio e argônio. Tá? São gases nobres, a gente viu, são estáveis, mas quando a gente para pensar quem tem maior prendimento, quem prende mais esses elétrons, a gente pensa que é o neônio, a gente sabe que é o neônio, porque o neônio ele tem um raio menor, então aquela atração do núcleo pelos elétrons dele é muito maior, são mais efetivas do que a do argônio, tá bom? Então aqui a gente também tem a questão das cargas, mas a gente tem os raios iônicos, tá? Porque a gente sabe que existem os íons. Os cátions perdem elétrons, então a gente tem um elemento desse tamanho. Se ele perde elétron, ele diminui, então o raio diminui. Mas se a gente tem um núcleo menor, quando ele ganha elétron, no caso dos ânions, ele infla, então ele aumenta. Então, se a gente entender a questão do raio atômico, a gente entende todas as demais propriedades, sempre pensando dessas forças atrativas. Quanto menor, maior a atração. Quanto maior, menor a atração. Então, a probabilidade de perder elétrons. Então, aqui a gente tem o fator do crescimento do raio atômico, tá?
ele cresce da direita e de cima para baixo, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por que ele funciona assim? Porque esse fator é o crescimento dos níveis energéticos, tá? O crescimento energético. Lembrando que a gente está tendo essas propriedades para os elementos representativos, beleza? Então, o maior raio atômico que a gente vai ter no estado fundamental, importante ressaltar, é o do França. Então, pessoal, aqui quando a gente vem para energia de ionização ou energia potencial de ionização, é aquela energia necessária para remover um elétron daquele átomo no estado gasoso, ou seja, a gente vai ter o átomo no estado gasoso, tá certo, isolado, e a gente vai ver quanta energia a gente vai precisar exercer para ele virar um cátion, ou seja, perder elétrons. Então aqui a gente tem alguns valores, tá bom? Lembrando que a gente pode ter mais de uma energia de ionização, pode ter a primeira energia, a segunda energia, a terceira, a quarta e assim por diante. Lembrando que a primeira é sempre menor do que as demais, porque imagina, eu tenho tendência a doar um elétron, doei um elétron, mas eu não tenho tendência a doar dois. Então eu vou segurar aquele elétron fortemente, então você vai precisar exercer muito mais energia. Como aqui, por exemplo, a gente tem um sódio. A primeira energia do sódio de ionização é de 496 kJ por mol. Ok, não é uma energia alta. Ele vai e doa. Mas a segunda já é de 4.560 kJ por mol. Então é muito maior, tá bom? Então quando a gente vê aqui, ó, a gente sabe que os metais eles tendem a doar elétrons, mas quando a gente vem para um cloro, que é um metal que a gente viu lá dos halogênios, tá? Olha a primeira energia de ionização dele, 1.256. Olha a segunda e a terceira. Então, é muito grande. Então, lembra lá do raio atômico, quando o cloro ele tem uma grande atração nuclear para aqueles elétrons. Tão grande essa atração que ele tende a pegar elétrons do meio e não doar elétrons do meio, tá bom? Então, quando a gente continua aqui, são alguns exemplos para as energias. A primeira, a segunda e a terceira energia de ionização, a gente tem o magnésio, que tem uma baixa energia na primeira. Na segunda aumenta, na terceira aumenta muito mais. Então, a gente nota que quanto mais a gente foge da sua propriedade, por exemplo, o magnésio tende a doar 2, mas não 3. Então, obviamente, ele vai apresentar uma resistência maior. Aqui a gente tem uma tabela com esses valores, que vão até a sétima energia de ionização. A gente nota aqui, ó, os maiores patamares a gente tem o do enxofre, a sétima, 27.100 kJ por mol, tá? Lembrando aqui esses valores. Então, obviamente, cresce em sentido contrário ao raio, porque aqui a gente tem que ter núcleos menores, porque eles não têm tendências a doar elétrons, tá? Então, obviamente, os gases nobres estão na energia potencial. Mas a energia... quais são as maiores energias potenciais dos nobres? Eles já são estáveis. Para tu desestabilizar eles é difícil, mas a gente também tem os halogênios, calcogênios e os demais. Então, pronto. A gente sabe que quanto maior o tamanho do átomo, menor vai ser essa energia de ionização. Porque a gente viu que quanto maior, menor a efetividade daquela carga nuclear atrativa, então ele vai ceder mais facilmente aqueles elétrons. Como a gente tem aqui, por exemplo, como vai funcionar essa questão das cargas? A gente tem o sódio no fundamental, beleza? Mas a gente viu que na camada do sódio aqui, aqui esse elétron está livre e ele vai tender a doar esse elétron porque tem uma menor força lá. Então aqui, como ele está no fundamental, ele tem carga zero. Mas após ele ceder, o sódio ficou positivo, tá bom? Pelo desequilíbrio das cargas. Então, obviamente, ele apresentou uma menor energia de ionização por tender a ter mais elétrons e aquela força ser menor. Então, a gente tem a afinidade eletrônica, que é conhecida também como eletroafinidade, tá? Que é a energia liberada quando um átomo neutro, certo? No estado gasoso, ele captura um elétron, tá bom?
Então a gente tem lá aquele nosso átomo neutro no estado gasoso. Quando ele captura um elétron, tá? Ele vai liberar uma energia, ou seja, ele está virando um ânion, ganhando elétrons, tá bom? Então aqui a gente tem o aumento dessa afinidade eletrônica. Então assim, essa questão da afinidade eletrônica é aquela afinidade em ganhar elétrons, tá bom? Então, quando a gente vê os menores valores possíveis, então quer dizer que eles adoram ganhar elétrons, eles estão ganhando ali aquela energia livremente. Então, quando a gente vê aqui o flúor, o cloro, o bromo, entre esses outros, essa energia liberada é muito, muito alta porque ele estabilizou ali, ele não tem aquela tendência. Assim como os gases nobres, a gente vê que são valores positivos, tá? Então, porque a gente sabe que eles não tendem a fazer isso. Então, a gente, quando vê esses valores positivos não tenderem, os gases nobres eles estão fora das afinidades eletrônicas. Eles não têm afinidade em ganhar elétrons. Eles não têm essa tendência. E a gente nota que os maiores valores estão lá entre o flúor, tá bom? Que ele cresce o contrário do raio atômico. Por isso que eu digo que é muito importante a gente entender o raio atômico, tá? Porque quando a gente entende o raio atômico, a gente entende os demais. Se eu tenho um grande raio atômico, eu não tenho uma afinidade eletrônica. Então, quanto menor o raio, por isso que cresce da forma contrária o raio atômico. A gente tem também a eletronegatividade. A eletronegatividade ela é muito semelhante à afinidade eletrônica. A eletronegatividade, na realidade, é a tendência que um átomo tem em atrair elétrons, ou seja, eu gosto de elétrons, então vem, tá? Então, aqui a gente tem que os metais, eles têm baixas eletronegatividades, tá bom? Aqui é uma tabela desenvolvida, tá, por Pauling. O modelo foi bastante difícil, meio complexo para você calcular tudo isso, mas ele conseguiu. E a gente nota que a gente tem o hidrogênio, que a gente sabe que o hidrogênio é uma exceção, ele não tem características tão semelhantes aos demais de sua família. Eles têm, a gente vai ver posteriormente a fazer ligações compartilhadas, diferente da sua família. E a gente tem aqui que a eletronegatividade possui grande eletronegatividade. A gente pode chamar de FONCL, flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Tá certo? Eles apresentam maiores eletronegatividades, ou seja, eles têm uma atração, o núcleo deles tem uma atração tão grande para os elétrons dele que quem passa perto, ele, opa, vem, estabiliza, ok. Tá bom? E a eletronegatividade aqui segue o mesmo parâmetro contrário ao raio atômico. Por isso, veja, raio atômico grande, não tem tanta atração, perde. Raio atômico pequeno, grande atração. Então ele vai tender a sempre pegar elétrons do meio. Tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo das nuvens eletrônicas, tá? Quando a gente tem mesmas eletronegatividades, a nuvem fica condensada lá e cá. Mas quando a gente tem eletronegatividade diferente, como a gente sabe que o flúor tem maior eletronegatividade que o hidrogênio, então a nuvem eletrônica vem para o flúor, aquele elétron está compartilhado, mas grande par, ele está, bem dizer, quase toda hora no flúor, assim como no lítio e flúor aqui. O par de elétrons está lá no flúor. Pronto, então aqui a gente tem outra característica, tá? Que é dada pela eletropositividade. A eletropositividade, na verdade, é o caráter metálico. É a tendência que aquele átomo tem de perder elétrons. Então, ou seja, se eu tenho um grande raio, eu tendo a perder elétrons, eu não tenho tanta força atrativa, tá? Aquela efetividade é muito fraca. E se eu tenho um raio pequeno, eu não tenho um caráter de eletropositividade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o caráter eletropositivo, que é que tem? Esse núcleo aqui, ele tende a doar elétrons a esse outro núcleo. Por quê? A gente vai ver mais na frente as questões das estabilizações, mas as estabilizações elas estão baseadas nas propriedades que a gente está vendo agora. Então, esse caráter eletropositivo significa que ele está tendendo a doar elétrons e algum outro vai receber, que tem eletronegatividade grande. Então, aquela contrariedade, tá bom? Se um tende a doar, outro tende a receber, eles vão se unir. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa união. O lítio, quando a nuvem eletrônica está aqui no flúor, a gente nota que o que está acontecendo lá? Está acontecendo que o lítio está doando para o flúor por causa da diferença da eletronegatividade, ou seja, do caráter dele.
Então aqui a gente tem essa questão do lítio-flúor. O lítio tem um caráter de perder elétrons e o flúor tem um caráter de ganhar elétrons. Quando eles se unirem, eles vão buscar a sua estabilização. A eletropositividade, ela cresce com raio atômico. Quanto maior a eletropositividade, maior o raio atômico. Então a gente tem as propriedades físicas desses elementos, tá? As propriedades, a primeira é a densidade absoluta, que é a relação da massa pelo volume da amostra, tá? A gente tem que o elemento mais denso da tabela periódica, a gente vai ver que é o ósmio, tá? Ele e o irídio, eles são usados em ligas metálicas. Muitas cirurgias são usadas com eles, sua densidade e tudo mais. E eles crescem de cima para baixo da tabela periódica e ao centro, que é onde eles apresentam maior massa para aquele tamanho e volume. A gente tem alguns valores de algumas densidades. A gente tem a densidade do sódio, do magnésio, do mercúrio, do ósmio. Então, olha a diferença da densidade do sódio para do ósmio, tá? Muito grande. Então, aqui a gente tem uma observação. A gente existem os metais leves, metais pesados, tá? Que é quando a densidade for menor do que 5, ele é leve. Quando a densidade for maior do que 5, ele é metal pesado. Tá bom? Então, eles são aqueles metais de maiores contaminações que as plantas não vão conseguir absorver, não vão conseguir ter todos os nutrientes deles, por isso que eles contaminam o nosso meio ambiente. Então, fica ligado aí, porque no Enem ele cobra muito dessas questões com o meio ambiente. A gente tem o volume atômico, tá? Que o volume atômico é a representação para um mol dos átomos. Então a gente tem que lembrar da constante Avogadro, 6,023, 10 a 23 átomos, moléculas e íons, que vão dar origem a um mol, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a densidade do sódio e a gente tem a massa, o peso atômico do sódio por grama por mol, tá? Então quando a gente faz a conversão da densidade para o mol, a gente tem que o volume atômico dele é de 23,71 centímetros cúbicos. Quando a gente faz só a conversão para determinar o volume usando a densidade, porque qual a densidade? Eu já sei qual a densidade. Mas a massa, qual a massa que a gente vai utilizar? A massa do mol dele, o peso dele. E o volume vai ser o que a gente vai descobrir, tá bom? Então, a regra de 3 a gente determina nos demais. Mas de outra forma, a gente pode ter que o volume atômico também está relacionado ao tamanho dele, lembrando lá que o volume, né, quem determina é a eletrosfera. A gente tem temperatura de fusão e de ebulição, tá? Que é aquela transição que a gente já viu no início da química, beleza? E esses pontos eles são diferentes, tendo o tungstênio como o maior ponto de fusão, porque lá ele tá bem arrumado. A gente tem os retículos cristalinos que vão dar a arrumação desses metais e de outros elementos, tá? E eles crescem das pontas para o centro da tabela periódica e do lado esquerdo, da 1A e 2A, eles crescem para cima, tá bom? E eles decrescem de cima para baixo lá na nossa parte direita da tabela periódica. Então, a gente faz um resumo geral aqui das propriedades periódicas, tá? Visto que esse resumo geral, ele dá obviamente uma revisão, tá? A gente viu raio grande. Quem tem o raio grande? Tem eletropositividade e reatividade, então tem aquele mesmo sentido. Por quê? Porque lá não tem uma força nuclear tão efetiva, tá? Como nos demais, nos menores com forças mais efetivas. A gente vai ter a potencial de ionização, que é aquela energia, a eletronegatividade, aquela atração por elétrons, e a reatividade deles também. A gente tem a densidade, a nossa razão da massa, ou seja, o ósmio. Por que o ósmio é tão denso? Porque um pouco de massa dele, um pouco de quase nada, já tem um grande volume. Então, a gente tem a questão do volume também, que a gente pensa, não, é o ósmio? Não, não. A questão do volume atômico a gente tem que lembrar lá com a constante de Avogadro para relacionar com a nossa densidade conhecida já, a nossa massa para um mol. Tá? E a gente tem o ponto de fusão e ebulição, lembrando lá que depende muito daquelas interações que vão existir, que vão dar aquela resistência do que a gente precisa. E a gente fica mais por aqui nessa aula e a gente volta já falando sobre as ligações químicas para a gente começar a aplicar todas essas propriedades, tá? Naquelas interações que a gente vai ver, que vai funcionar da seguinte forma. Como assim? Esse vai interagir com esse e tudo mais. Então a gente fica por aqui, valeu, tchau!